Esse vídeo é pra galera que diz: ah, mas anarcocapitalismo, sabe, uma sociedade livre e sem coerção é utópica. Isso aí que eu tô defendendo aqui nesse canal é utopia, isso não vai acontecer, isso é... Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Anarcocapitalismo é realidade. Estatismo é utopia. Esse vídeo, eu tenho que dar os créditos, esse vídeo foi em grande parte inspirado por algumas postagens do Paulo Cogos. Eu vi algumas coisas e falei, pera, isso aqui dá um vídeo legal. E o que é a ideia de anarcocapitalismo? A primeira coisa que tem que ser colocada, assim, ó, antes da gente começar qualquer discussão, é que o Estado é imoral. Não existe nenhuma possibilidade de defesa moral do Estado, porque tudo que ele faz é coercitivo. Você não pode falar, bom, vamos aceitar violência como método de vida, de existência, de sistema, e daí a gente vai... Nada que você faça depois disso vai prestar. Bom, então vamos esquecer moralidade e, tipo, aquela coisa de não matarás, vamos deixar isso pra lá. E depois disso não tem defesa. Você tem que primeiro me explicar por que o Estado é uma estrutura moral. Depois disso eu não ligo. Eu já falei isso em um vídeo. Eu realmente não me importo com nenhum argumento que vem depois disso. Agora, o que é isso, essa ideia de anarcocapitalismo? A ideia de que as pessoas não podem coagir você. Elas não podem, isso não é aceitável em nenhum nível, inclusive o do Estado, e deve ser punido. E como que é o jeito que as pessoas vão conseguir o que elas querem? Fornecendo outra coisa pra você. Somente e somente quando você tiver consentimento. Isso é realidade. O resto, acreditar em Estado é utopia. Porque é acreditar que assim, ó, é acreditar que você vai ter um rei, pra galera que é monarquista, que você vai ter um rei, que ele é dono de tudo, e ele pode mandar em tudo, e ele é Deus, e ele vai pensar em você. É utópico, é totalmente... Não, que ele vai pensar nos interesses das outras pessoas, e ele vai balancear os interesses de todos os indivíduos, e ele vai governar de uma maneira totalmente abnegada, e ele nem vai usar os poderes dele, ele só vai ficar ali calmamente fazendo tudo... Ele não vai fazer isso. Acreditar nisso é uma total utopia. É acreditar que assim, você vai ter um presidente. Você vai ter um presidente, como diz o Kogos, honesto e incorruptível. Ele não vai jamais aceitar dinheiro pra ser eleito ou pra fazer alguma política ou pra alguma coisa porque ele ganha outra coisa que ele acha melhor. Não, ele vai ouvir todo mundo, ele vai levar tudo em conta. Mesmo que ele tenha sido eleito por 55% da população, ele vai ouvir os outros e vai pensar e balancear tudo. Não, ele não vai. Ele não vai. É acreditar, não, a gente vai ter um ditador benevolente e pacífico. É um ditador. Vai pensar lá o seu Hitler, o seu Stalin, e ele vai estar lá governando e ele vai pensar, olha, eu posso exercer o meu poder sobre todas as pessoas, eu posso decidir quem morre ou quem vive, e eu vou fazer isso de uma forma totalmente altruísta e pensando nos outros e benevolente, eu vou relevar os interesses deles antes dos meus, eu vou respeitar todos os credos deles e não os meus, eu não vou deixar isso interferir no meu raciocínio, e eu não vou atacar ninguém. Eu vou ser um ditador anarcocapitalista. Eu vou controlar tudo e fazer nada. E isso é utopia. Acreditar nisso é utopia. Não, você vai ter um deputado. O cara foi eleito, né? E ele vai ser eleito totalmente com dinheiro 100% honesto. E ele vai chegar lá e ele vai pôr a mão na consciência ali quando ele estiver votando. E ele vai falar, eu vou votar pro povo. Eu sou eleito de um estado, mas eu vou votar pensando no outro por causa das pessoas, mesmo que eles não votem em mim, eu vou ter essa total empatia com todas as pessoas e vou colocar o fato de eu ser reeleito ou de eu ser respeitado depois, ou o meu ganho financeiro ou político, eu vou colocar isso totalmente de lado e eu vou... Ou um senador, não, porque um senador super vai fazer isso. Não! Acreditar em estatismo, acreditar que outro indivíduo vai governar por você melhor, que ele vai pensar nos seus interesses antes do dele. Me aponte uma pessoa que fez isso na história da humanidade. Uma. Que falou, olha, eu vou totalmente renegar tudo que eu acho e creio, e todos os meus poderes, e tudo que eu vou fazer, dedicar minha vida inteira pra fazer exatamente o que você quer. Acreditar que isso vai dar certo, acreditar que você vai pegar esses caras e colocá-los no poder, e dar justiça pra eles, e dar as armas pra eles, e dar controle, e eles vão exercer isso de uma maneira assim, mínima e totalmente inteligente, tecnocrata, isso é utópico. Isso é demonstravelmente
não dá certo. Simplesmente pelo fato que é impossível para um indivíduo colocar o interesse do outro na frente do dele. Se você faz alguma coisa por alguém, é porque você ganha alguma coisa sobre isso. Se você vai colocar flores na cova da sua vozinha, é porque você se sente bem com isso. Todas as nossas ações, 100% delas, são egoístas. Acreditar no estatismo é acreditar que alguém vai chegar lá e de repente vai transcender a humanidade e vai governar de maneira altruísta e inteligente e... Em si o Estado já é imoral, ele já exige violência. Agora, mesmo se a gente tirar isso de lado, a ideia do estatismo ainda é utópica. Você tem a outra ideia, que é o que eu estou defendendo aqui faz tempo, que é anarcocapitalismo. Olha, não tem um governo com poder de coerção e as pessoas vão ter que resolver as coisas por consentimento. Elas vão ter que entrar em trocas, elas vão ter que desenvolver serviços e produtos e elas vão ter que, as palavras do Mises, servir um ao outro. Eu só consigo enriquecer, eu só consigo o que eu quero, eu só consigo ter os bens, ter os serviços, ter o estilo de vida que eu quero na medida em que eu sirvo os outros, na medida que eu produzo alguma coisa que serve aos outros. E aí sim eles me dão em troca o que eu quero ou algo que eu posso trocar lá na frente. Isso pode dar certo, pode não dar. Eu não sei as falhas do ser humano. Eu não consigo prever totalmente as iterações finais da humanidade. Agora isso pode dar certo. Estatismo não pode dar certo. Não. É um sistema tão e somente onde os políticos vivem da sua produção. Acreditar que eles não vão fazer isso é querer acreditar que o ser humano é bonzinho. Eles vivem achando, não, porque o anarcocapitalista acha que o ser humano é super bonzinho. Não, eu acho que ele é egoísta. Agora, o estatista acha que o ser humano é bonzinho. Porque ele fala, não, porque o homem é o lobo do homem, então a gente precisa ter um lobo geral que mata todo mundo e daí a gente vai ter paz. O que é fantástico, já te ouvi esse argumento. Mas o cara fala, não, então, aí vai ter esse lobo maior que ele não vai fazer isso. Ou que ele vai fazer isso de maneira... Ele vai ter esse ataque, essa opressão, essa repressão de uma maneira equilibrada, ou de uma maneira justa. Justo segundo quem, meu filho? Estatismo é utopia. Anarcocapitalismo é realidade. Quem disser o contrário, mande esse vídeo pra ele. Tchau, tchau.